Recording in progress. Muito boa noite, good evening, o meu nome é Ana Moreira. Hoje vimos falar sobre uma doença que está afetando cada vez um maior número de pessoas no mundo, que se chama cancro. Estou aqui com um halo na minha... Pareço uma santa autêntica. Bom, então, entendemos que dentro da medicina integrativa o cuidar da saúde é um gesto de amor e, por isso, achamos que era uma belíssima ideia falarmos de cancro. O que é o cancro? A palavra cancro utiliza-se para denominar um grupo muito numeroso de doenças que têm em comum o desenvolvimento de células anormais. Portanto, significa que quando temos alguém com um cancro, estas pessoas têm células anormais no seu corpo. Portanto, o cancro é a proliferação anormal de células. As patologias que formam o que chamamos cancro são mais de 100 e, apesar de serem um elevado número, todas elas têm em comum a maneira como a doença começa. Todos os tipos de cancro começam com um crescimento anormal e descontrolado de células devido a uma anomalia no seu DNA. A função do DNA é dirigir todas as ações das células. E, entre muitas outras coisas, o DNA determina que a célula deve morrer ao cumprir Portanto, as células com cancro não morrem, pelo contrário, crescem e formam novas células que o nosso corpo não necessita. Então, qual é a diferença entre uma célula, a divisão controlada de uma célula normal e uma célula que se esquece da sua capacidade para morrer e se multiplica sem controle? E exatamente esta diferença é a diferença entre uma célula normal, em que há uma divisão controlada, uma célula saudável, e uma célula com cancro, que então se esqueceu que pode morrer, que se chama apoptose. Pode fazer o que se chama apoptose. E, portanto, à medida que estas células crescem descontroladamente, acabam por aumentar muito de tamanho e formar massas, que se chamam tipos de cancro. O tipo de cancro é definido pela parte do corpo onde se localiza o tumor primário.
Assim, existem 4 tipos de cancro bem diferenciados em função do tecido que tem origem. Portanto, carcinoma, sarcoma, leucemia e linfoma. O carcinoma é o tipo de tumor mais comum, representando cerca de 80% dos cancros. Entre eles temos o carcinoma do pulmão, carcinoma da mama, carcinoma do intestino, carcinoma da próstata, carcinoma do pâncreas, carcinoma da bexiga, carcinoma do estômago, entre outros, e formam-se à superfície dos órgãos, portanto, das células epiteliais. Existem vários subtipos de carcinoma, incluindo o adenocarcinoma, o carcinoma das células basais, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células transicionais. Depois existe o sarcoma. O sarcoma forma-se no chamado tecido conjuntivo, músculos, ossos, cartilagem, tecido adiposo, e os mais frequentes são os sarcomas ósseos. A leucemia. A origem da leucemia encontra-se na medula óssea, que é o tecido responsável por manter a produção de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Este tipo de cancro, da leucemia, provoca a produção de um grande número de células de sangue anormais. O linfoma é um tipo de cancro que se desenvolve a partir de tecido linfático que se encontra nos gânglios e nos órgãos linfáticos. Há 2 tipos principais de linfoma, o linfoma de Hodgkin e o linfoma de não Hodgkin. E que outros tipos de cancro temos? Por exemplo, os cancros que afetam o sistema nervoso central, tumores localizados no cérebro e na medula espinal, por exemplo. Então, dependendo da sua origem, o cancro recebe um nome diferente. E dentro de cada categoria vão existir múltiplos tipos, cada um deles com prognóstico e tratamento diferentes, tendo todos em comum, então, este crescimento descontrolado das células. E nós, portanto, já perceberam que o cancro pode atingir virtualmente qualquer órgão do nosso corpo e, atualmente, os cancros com maior incidência em Portugal são cancro da mama, cancro da próstata, cancro do pulmão, do estômago e da bexiga. Portanto, o cancro da mama e o cancro da próstata são os mais frequentes. As doenças oncológicas, é muito importante que saibam isto, as doenças oncológicas são a segunda causa de morte em Portugal e a que mais subiu nos últimos anos. O cancro do pulmão é o tumor maligno que mais mata em Portugal e afeta mais os homens do que as mulheres. O cancro do pulmão é o terceiro cancro mais comum na Europa, é o segundo cancro mais comum nos homens, a seguir à próstata, e a cada 30 segundos uma pessoa morre de cancro no pulmão. Então, a pergunta é porquê que aparecem os cancros? O cancro não tem uma causa, há diversas causas, há causas externas e há causas internas. Entre as causas internas temos aquilo que chamamos a leitura biológica dos tumores, que tem a ver com entendermos os
por exemplo, o tabaco. Então, os fatores de risco ambientais do cancro são os fatores de risco chamados cancerígenos, que vão alterar a estrutura genética das células. Então, nós sabemos que o envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células que as vão tornar mais vulneráveis ao processo cancerígeno, e isto somado ao facto de que as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para o cancro, explica porque é que o cancro é mais comum a partir de uma determinada idade. Portanto, podemos falar ou teorizar de que a idade, o envelhecimento diminui a expressão dos telómeros, os telómeros ficam mais curtos, isto vai aumentar a inflamação, vai aumentar o stress oxidativo, isto dá uma disfunção dos tecidos e leva a uma doença crónica, como por exemplo o cancro. Mas, pronto, este é o que vou falar na próxima semana, exatamente sobre os fatores de risco do cancro. Hoje, só para terem uma ideia mais ou menos da epigenética do cancro, é o que nós podemos chamar as causas evitáveis do cancro. Ou seja, sabemos que há causas evitáveis, sabemos que há causas que não são evitáveis. Dentro das causas evitáveis temos então o que nos rodeia dentro daquilo que chamamos o nosso meio ambiente, que é uma disciplina que hoje se chama epigenética. Sabemos que entre os fatores com maior impacto na incidência do cancro, temos, por exemplo, o consumo do tabaco, em cerca de 35%. E o excesso de peso, a obesidade, em cerca de 20%. 15% são vírus, agentes patogénicos, essencialmente vírus, mas agentes patogénicos. 5% têm a ver com o sedentarismo, o facto de não fazermos atividade física. Outros 5% têm a ver com a dieta e 2% têm a ver com a luz ultravioleta e os aparelhos de bronzeamento. Então, prevenir ainda é o melhor remédio. É que quando nós falamos que 35% dos cancros têm a ver com o consumo do tabaco, essencialmente estamos a pensar no cancro do pulmão, mas sabemos que o cancro da boca, do trato da laringe, o cancro da bexiga, o cancro do esófago, o cancro do intestino, tem muito a ver com o pulmão. Tem muito a ver com o tabaco. É óbvio que o tabaco não causa só cancro. O tabaco tem muita importância naquilo que nós chamamos a patogénese de doenças crónicas, como por exemplo os infartos cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais, doença cardiovascular, a cegueira também tem muito a ver com o tabaco, por algumas causas de cegueira, asma, infecções, doença pulmonar obstrutiva e infertilidade ou a fertilidade diminuída. Portanto, ao fumar, sabemos que estamos a inalar mais de 4.000 substâncias químicas. Portanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, fumar é uma doença do foro respiratório e das que provoca mais vítimas mortais ao longo dos anos. Portanto, 4,9 milhões de pessoas mortas em todo o mundo, direta ou indiretamente relacionadas com o tabaco. Se hoje deixarem de fumar, ao fim de 24 horas já vão ter uma diminuição do risco
fumar. Bom, eu já estou a falar demais, porque isto já era para falar na outra palestra, mas só para não deixar o tema no ar. Portanto, eu disse que 35% das causas do cancro que podem ser evitáveis eram devido ao tabaco, 20% eram devidas ao excesso de peso ou obesidade, 57% da população portuguesa tem excesso de peso. 60% dos adultos, 55% do sexo feminino, das mulheres, 25% das crianças têm excesso de peso. Isto é muito grave. A comida que as crianças comem hoje em dia é péssima e 80% dos idosos têm excesso de peso. Ok? Então, isto é muito importante porque com isto nós sabemos que temos que cuidar muito da nossa dieta. Sem dúvida que a nutrição é um dos fatores modificáveis do estilo de vida que pode afetar o risco de açúcar branco, pouca carne, comer comida que seja moduladora da inflamação, como os frutos vermelhos, a cúrcuma, o gengibre, ter cuidado com as bebidas alcoólicas e privilegiar os vegetais.
As outras causas evitáveis de cancro, como por exemplo 15% de todos os cancros têm a ver com a infecção por um ou vários agentes patógenos, vírus ou bactérias. Sabemos, por exemplo, que o vírus do papiloma humano causa cancro do colo do útero, o vírus da hepatite B e C causa cancro do fígado, o vírus do HIV causa linfoma, por exemplo, o vírus do linfoma T humano causa, por exemplo, linfoma e leucemia, o vírus de Epstein-Barr tem sido associado a um risco aumentado de linfoma, o vírus herpes humano 8 tem sido associado a sarcoma de Kaposi, o Helicobacter pylori tem sido associado a cancro do estômago, por exemplo. Isto vai diminuir a inflamação crónica, diminuir o stress oxidativo, diminuir o excesso de peso e diminuir a disrupção endócrina e metabólica, que isso é que favorece o microambiente tumoral. E depois, 2% de todos os cancros têm a ver com a luz ultravioleta e com o stress, porque o stress é pró-inflamatório, provoca-nos uma oxidação celular, evitar o tabaco, limitar o consumo de carne vermelha, de tudo o que sejam alimentos processados, evitar o consumo de fast food, evitar o consumo de açúcar e bebidas açucaradas, limitar o consumo do álcool, fazer uma dieta rica em fibras. Em vegetais. Planearmos uma viagem agora com o desconfinamento, planear uma viagem, conhecer lugares novos, realizar